Aí, galera, pré-prova Enem 2015, linguagens e suas tecnologias, competência 4, arte. Competência que eu particularmente gosto e digo assim, simplesmente agradeço ao Enem por a gente tá dando tanta atenção ao universo artístico, essa linguagem maravilhosa que acompanha o ser humano. Convém lembrar, né, que a arte é realmente algo inútil e imprescindível. É assim que eu gosto de definir a arte. A arte, se ela acabasse, o que acabaria? O próprio ser humano. Não somos nada sem toda a história artística que viemos construindo. E eu quero começar discutindo aqui justamente os princípios de arte clássica, sobretudo aquele baseado em Aristóteles. É bom lembrar que o princípio de Aristóteles, o princípio da verossimilhança, o mímese ou mimese, caracteriza a obra de arte como ela vale, ela tem qualidade, quanto mais próxima, quanto mais imitar a realidade. A perfeição de imitação da realidade é um caráter estético. Embora não houvesse ainda essa palavra estética, quando Aristóteles promoveu essa ideia lá na Poética, né, texto do século V antes da Era Comum. O princípio clássico de verossimilhança, portanto, torna a arte submissa à realidade, já que a realidade é uma espécie de juiz do próprio olhar artístico. Uma coisa que nós temos aqui como princípio de arte clássica, e que eu gostaria de chamar a atenção, é o cânone de Policleto. Policleto, um escultor grego, ele acabou estabelecendo uma medida. Os gregos adoravam as medidas, os gabaritos. A gente olha a escultura grega, a gente olha a arquitetura grega e a gente nota inclusive o friso do Partenon, aquele friso triangular, como uma espécie de medida geral das coisas. Qual era a medida, por exemplo, acompanhem comigo nessa imagem, para o cânone do Policleto? Nós temos aí uma imagem do Doríforo, uma escultura de um lanceiro. Era muito comum fazer esculturas de atletas. O Doríforo, dá para ver, musculoso. A postura da perna, se a gente for observar, a postura da perna esquerda inclinada faz parte do próprio cânone, do modelo que o Policleto trouxe para a arte. Frequentemente, né, um braço descansado, como acontece com o braço direito de Policleto. Agora, o que se pergunta, e que pode ser perguntado no Enem, é se a arte clássica buscava uma medida, se a arte clássica buscava uma regularidade, qual é a medida que Policleto utilizou? Ou seja, a medida corporal é baseada num modelo, numa escala. Seria a escala da cabeça, a escala A, seria B do braço, seria do tronco C, seria da coxa D, seria do restante da perna E. Observem que o cânone de Policleto é feito com 7 cabeças. Policleto considerava a cabeça, aqui o rosto, a fisionomia do rosto como uma espécie de mapa do corpo. A escala corporal é baseada nessas 7 cabeças. Aqui essa imagem consta com ela mostra a sinuosidade típica da postura de personagens construídos na arte escultórica de Policleto. Esse cânone valeu durante muito tempo, até mesmo na arte helenística, depois do período de Alexandre o Grande. E durante muito tempo ela povoou, ela assombrou o nosso olhar com um conceito de belo, que nada mais era, né, do que um conceito de medida, de regularidade, de equilíbrio. Voltem comigo agora aqui, porque nós temos uma outra questão aqui atrás, também de equilíbrio. Leonardo da Vinci, outra época, um renascimento. Leonardo da Vinci, ele aplicou fórmulas matemáticas, como nós sabemos, e aqui eu trouxe para a gente refletir a proporção áurea. A proporção áurea, muita gente considera vinda da própria matemática de Fibonacci. Há uma sequência de proporção aqui, que seria esse número que aí aparece para a gente, o número 1 para cada 1.618. Percebam ela aplicada à famosa Mona Lisa. É possível enxergar essa proporção através de figuras quadrangulares proporcionais entre si. É possível através de uma figura em espiral, lembrando a própria concha do caracol que Fibonacci considerou que crescia de acordo com a sua sequência, de acordo com os números de Fibonacci. Essa proporção áurea ela já foi utilizada para inúmeras coisas, inclusive na cirurgia plástica, para medir um rosto perfeito. Há correções de cirurgia plástica de ângulo dos olhos, ângulo do nariz. Parece que se nós tivéssemos essas proporções de abertura dos olhos, abertura da boca, abertura de nariz, se a cabeça tivesse essa proporção em relação ao tronco,
nós teríamos também um conceito aqui de beleza que parece vir da própria natureza. Já houve biólogos que disseram também que a divisão celular acompanha algo semelhante, uma proporção semelhante. Ou seja, Leonardo chegava a uma ideia de que a matemática estava ligada à natureza e ligada ao belo, por sua vez. Acompanhem comigo a aplicação disso agora numa geometrização de formas artísticas. Uma coisa que é curiosa observar no Enem, por exemplo, é a exigência de um olhar que busca a geometria das formas. É muito comum em obras clássicas nós encontrarmos uma forma geométrica básica. Mais tarde, Paul Cézanne vai buscar essa geometria básica na própria natureza, na própria regularidade do mundo. Aqui, por ora, o que se busca é uma silhueta que tem uma geometria sólida, uma geometria forte, uma geometria de guia. Essa geometria conduz o olhar, inclusive, à própria leitura do quadro. Há pintores renascentistas que praticamente nos guiam conforme a geometria estabelecida. Agora vocês vão ver comigo aqui uma obra de Leonardo da Vinci. Observem aí. Nós temos aqui a Santana de Leonardo. Santana, a mãe de Nossa Senhora. A Santana é a mulher mais ao fundo. As pessoas até comentam, né, que é uma Santana, mãe de Maria, quase da idade de Maria, quase uma irmã de Maria. Alguns chegam a cogitar que esse quadro não é de Santana, que esse quadro seria de Isabel. Mas, enfim, é conhecido como Santana. Ela tem no colo a Maria, que se dirige ao Cristo menino, um Cristo crespo, que está com pés sobre o cordeiro, antecipando o próprio sacrifício, né? O Cordeiro de Deus. Ao fundo, a brilhante técnica de Leonardo de criar perspectiva, sempre com esses rochedos. Ele tem um quadro incrível, que é a Virgem dos Rochedos. E a técnica do esfumato, também muito visível aqui, tornando os contornos difusos. Mas o que eu queria perguntar é, há uma geometria básica. Apesar das figuras se entrelaçarem, se a gente for observar, nós temos um braço de Maria visível, um braço de Santana visível. Nós temos as pernas também entrecruzadas, vemos 2 pés de Santana, vemos um pé de Maria, mas parecem que elas se misturam como mulheres, e também o menino junto ao cordeiro. O menino, né, nós enxergamos um pé dele nítido, enxergamos pata do cordeiro que passa por cima do pé de Nossa Senhora. Toda essa confusão, essa mistura, tem por trás, entretanto, uma geometria bastante sólida. Se fosse perguntado qual é a geometria básica das figuras centrais, nós teríamos que responder que é a pirâmide. Um triângulo em geometria plana, uma pirâmide em geometria espacial. Aqui eu escolhi uma pirâmide de base triangular, poderíamos fazer uma base quadrangular, com toda certeza, mas eu quis pegar apenas o frontão dessa imagem, e, portanto, é possível enxergar uma geometria na composição de uma obra clássica. Agora volta comigo aqui. Outro princípio clássico muito importante, também um princípio renovado e valorizado pelo Renascimento, é justamente o princípio da perspectiva e do ponto de fuga. Convém lembrar que na Idade Média, praticamente o ponto de fuga e a perspectiva foram eliminados. Há pequenas resistências. É muito comum na obra medieval nós termos algo linear. Alberti, um homem cientista, escritor, artista, arquiteto, a partir de experiências de Brunelleschi, o arquiteto, ele passou a estabelecer umas regras, uma própria matemática da perspectiva. A perspectiva nada mais é do que um recurso científico, matemático, para iludir o olho, produzindo na obra uma espécie de profundidade. É uma ilusão de profundidade, evidentemente, porque as obras não são em 3D. Agora, o talento, o brilhantismo dos artistas estava justamente em encontrar um ponto de fuga para onde o olhar se direciona, dando essa sensação de profundidade. Se nos fosse perguntado qual é o ponto de fuga de uma obra de arte, aí entraria uma regra básica. Nós temos que ir das figuras maiores para as menores, buscando uma linha que o olhar percorre até o ponto de fuga. Acompanhe comigo uma tela agora magnífica, que é justamente a Última Ceia de Tintoretto. A tela por si é um arraso. A tela por si ela vale sem que nós expliquemos nada. A gente pode observar que é uma última ceia, uma mesa na diagonal. Nós temos aqui, né, figuras angelicais, também luminosas, apenas em contorno ao céu. Uma luz tratada de maneira cênica, uma luz maravilhosa que incide sobre os personagens. Mas a pergunta que se faz é,
onde se localiza o ponto de fuga. Seria o ponto de fuga, por exemplo, no ponto A, naquele lustre? O ponto de fuga seria o ponto B? O nosso ponto de fuga seria o ponto C? O ponto D? Ou o ponto E? Como é que a gente pode considerar isso? Observem agora novamente. Qual a fórmula para encontrar esse ponto de fuga? Repito a fórmula que já disse aqui. Figuras maiores em direção às figuras menores. Observem com linhas para onde todo o quadro aponta. É um quadro difícil. Esse é um quadro com uma perspectiva muito particular. É um quadro em diagonal e que busca o fundo, aquele ponto que nós chamamos de ponto D. Às vezes há pistas. Uma das pistas era a própria linha da mesa. Observem aí em vermelho, que apontava para o ponto de fuga. Fantástico, não? Agora voltem comigo aqui. O que acontece quando nós temos uma obra sem perspectiva? Observe aqui do meu lado, né, os músicos de Picasso. Percebam, o cubismo foi a exploração exatamente da anulação dessa perspectiva, de uma geometria pura. Por vezes a gente lembra até a Idade Média, sem a geometria, né? A Idade Média talvez só em Soriguerola, um artista catalão, a gente encontra algo geométrico assim. Mas o fato é que quando a gente vai anulando a perspectiva, a gente vai encontrando as possibilidades modernas. As possibilidades modernas que vão chegar a um extremo, como o próprio abstracionismo, quando até a figuração acaba falindo. Observem também aqui uma tela, eu peço que vocês observem ela agora integralmente, é uma tela de Rubens. Por vezes também nos é exigida a capacidade de ler o movimento da tela. Rubens é um pintor holandês. Aqui é uma tela que podemos classificar como barroca, pela profusão de elementos. É uma tela que tem uma confusão, um agito, ela é virulenta. As crinas dos animais se movimentam também com intensidade. Ela é, na verdade, um redemoinho. E ao centro desse redemoinho está o hipopótamo. O nome do quadro, A Caça ao Hipopótamo. O hipopótamo, alguém pode reclamar, mas o hipopótamo não tem dentes assim. Convém lembrar que, nesse período artístico, as imagens não estavam em tanta profusão quanto hoje. Não era fácil e simples encontrar uma imagem de hipopótamo. Hoje a gente vai no Google, pronto, imagem de hipopótamo. Então, também aqui o imaginário desse artista participa de forma muito marcante. Entretanto, é um hipopótamo reconhecido como tal. E ele é o centro do quadro, um hipopótamo negro, furioso, sendo atacado por inúmeras figuras. Tudo se direciona ao hipopótamo, ele é o centro de tudo, ele é o olho do furacão. Observe o movimento de cabeça do primeiro cavalo, aponta para o hipopótamo. As armas dos homens, o olhar dos cavalos, lanças, cavalos, armas, cães, tudo aponta para o hipopótamo. Ele é o centro de tudo, até mesmo o cão negro que está à nossa direita, escondido, a gente não percebe. As patas do cavalo que as ergue também apontam, e não é à toa, para o centro, tudo converge para o hipopótamo. Ele é o centro. Agora, há dois símbolos interessantes aqui nesse quadro. O crocodilo, evidentemente, ele chama a atenção. Um homem morto, em primeiro plano, parece segurar um arco e flecha e parece tocar num resquício de imagem de natureza, de vegetação. Pois essas duas figuras, o crocodilo e o homem, parecem indicar as únicas zonas de fuga para o hipopótamo. A linha que o crocodilo faz, talvez seja uma insinuação de que é preciso enfrentamento. Talvez seja a insinuação apontando para o cadáver, de que matar seja a única alternativa a morrer para o hipopótamo. Observe que também o corpo do homem aponta para o ponto de fuga, que é a natureza. De fato, nós temos aqui um quadro que poderia ser repartido numa diagonal, em que nós teríamos na parte inferior do quadro, na diagonal que direciona para a natureza, o mundo selvagem, o mundo natural, e na diagonal mais superior, a diagonal à esquerda, onde está o homem de turbante vermelho, a invasão dos homens, a invasão do mundo doméstico, do mundo que tenta enfrentar o mundo natural. São leituras desse nível que podem ser cobradas. Agora passemos para um outro momento. Vocês têm aí um quadro famosíssimo de René Magritte, Isto Não é um Cachimbo, e que nos incomoda, porque nesse quadro o que nós enxergamos à primeira vista é um cachimbo. E por quê? Porque o nosso olhar foi domesticado pela arte clássica. Ao observarmos esse quadro, imediatamente nós associamos a um cachimbo.
imediatamente associamos a um objeto de uso cotidiano, um objeto do mundo real, que é um cachimbo. Entretanto, o quadro tem uma sacada muito conhecida e fabulosa, porque ele inaugura algo de moderno. O que ele inaugura de mais moderno aqui é o fato de que a arte não precisa mais imitar a realidade. De fato, nunca nós teremos aqui um cachimbo, porque nós teremos o tempo todo apenas a imagem de um cachimbo, apenas a figuração de um cachimbo. Esse cachimbo poderia sair dele bolas de sabão, ele poderia ser verde, azul, pouco importa. O que importa é que agora, neste retângulo que a gente observa aí, as regras estão restritas à obra de arte e elas não mais obedecem a um princípio externo de imitação, de figuração. É o fim da arte figurativa. Um dos conceitos importantes, portanto, para a arte moderna é o conceito, é a ideia. Recordem de Marcel Duchamp, com a fonte, quando expôs aquele mictório em 1917, e ao expor aquele mictório, ele simplesmente destrói a arte clássica. É como se ele dissesse também, além de tantas outras interpretações, que ele imitou também o mictório, tão corretamente o mictório, que nós estamos enxergando o próprio mictório. Ou se quiserem, onde chegaria a arte clássica buscando a perfeição ao imitar um objeto, se não reduzir-se ao próprio objeto? Ora, se a arte se transformar no objeto, ela se anula, ela deixou de ser arte. Portanto, aqui está um princípio moderno de arte. A arte se torna autônoma, se desvincula da realidade. Acompanhe comigo agora aqui alguns conceitos modernos. Eu escolhi uns princípios modernos de arte e escolhi aqui a paródia. Quando Marcel Duchamp faz uma Mona Lisa de bigodes, uma Mona Lisa que produz um palavrão, né? Há uma sigla escrita na Mona Lisa, que quer dizer em português, né, ela tem fogo no rabo. Ele está ali fazendo um deboche com a arte clássica. Ele pega a mãe do mundo, a obra mais conhecida da tradição artística mundial, e evidentemente que faz uma paródia. É bom lembrar que não há como fazer plágio da Mona Lisa. Não há, porque todo mundo reconhece a Mona Lisa. Se qualquer pessoa for reproduzir a Mona Lisa, será uma paródia. A Mona Lisa não pode ser plagiada. Plágio pressupõe apagar a obra de referência. A paródia acontece em obras como essa, acompanhem comigo, de Vic Muniz, artista brasileiro. Nós temos aqui, né, esse artista do lixo maravilhoso. Ele usa sucata para compor essa imagem, que passa a ter sentido quando dialoga com esta outra imagem, que é de Davi, o artista classicista, se quiserem, ou romântico, que pintou aqui a morte de Marat. Esse diálogo entre uma obra de arte moderna, contemporânea, e uma obra de arte clássica só pode ser conhecida como paródia ou intertextualidade. Repito, trata-se de diálogo e não de plágio. Plágio é roubo. Seria plágio se Vic Muniz produzisse essa obra e pressupusesse que ela só tem sentido se eu apagar o Marat de Davi. E é o contrário. A obra de Vic Muniz parece potencializar o seu significado quando em comparação com o Marat de Davi. Acompanhem comigo de novo aqui. Nós temos agora alguns tópicos de arte contemporânea que costumam aparecer no Enem. Por exemplo, vocês têm aí os tópicos de performance e happening. Coisas semelhantes. Preste atenção de que a performance ela é algo artístico, teatral. Quase sempre requer uma atuação. Ambos os casos é uma intervenção humana. Em ambos os casos há o artista presente, há uma atuação. O que ocorre é que na performance é mais teatral, há mais o espetáculo. E o happening destaca muito mais o acontecimento. Eu trouxe duas imagens para a gente ver. A primeira, acompanhem comigo, de Lígia Pape, artista brasileira infelizmente falecida, que aqui compõe nessa multidão coberta por lona, essas cabeças que ficam de fora, ela compõe uma imagem que atua. Essa atuação humana é tipicamente da performance. Ou seja, a obra de arte não está parada. As pessoas que vão assistir, assistem a uma atuação performática. De outro lado, nós temos o Philippe Petit. Agora ficou famoso porque sairá o filme sobre o feito de Philippe Petit. Um homem que colocou cordas e atravessou, usando um bastão de equilíbrio, sem qualquer segurança, em monumentos pelo mundo, como a Ópera de Sydney, a Catedral de Notre Dame em Paris, e fez um projeto magnífico, dá para dizer assim, nos anos 70.
Desde criança ele havia visto as torres gêmeas sendo construídas e ele tinha esse projeto em mente. O projeto consistia em atravessar de uma torre a outra usando um bastão de equilíbrio numa corda. E ele fez isso, imagine a altura, ventava. No outro dia, Philippe Petit estava em todas as capas de jornal. Perguntaram para ele, mas por que ele fez? Ele estava protestando. E o argumento do Philippe Petit foi não apenas um gesto artístico. Pois é um gesto, observem, um acontecimento. Não se trata aqui de passar na corda com um bastão apenas. Se trata do acontecimento. Isso é um happening. As pessoas lembram do homem que passou de uma torre gêmea a outra segurando um bastão de equilíbrio sobre uma corda. Eis um happening. Voltem comigo aqui para a gente observar outros dois artefatos da arte contemporânea. Nós temos aqui artefatos conhecidos como instalação e intervenção, também muito semelhantes. Instalação seria justamente instalar objetos artísticos sonoros. Cuidem isso, né? Hoje a arte trabalha muito com o sonoro. Aí porque as artes foram mudando, né? Nós tínhamos nome como artes plásticas, passar a artes visuais, e isso hoje já está complicado, até como arte visual. Nós temos o caso de arte postal. Então, cada vez é uma desmaterialização da arte. A instalação consiste em instalar uma estrutura, um artefato artístico num ambiente propício. Claro que pode ser uma praça, pode ser um salão, pode ser um museu. Eu trouxe aqui para mostrar uma instalação de Hélio Oiticica. Observem aí. Hélio Oiticica vai estar aí nessa prova, hein? Eu aposto tudo que Hélio Oiticica estará na prova do Enem em 2015. O Hélio Oiticica produziu os Penetráveis, obras de arte como essa que nós estamos vendo. Observem que ela foi instalada no ambiente, mas ela só funciona quando o espectador atua. O espectador tem que entrar nessa obra, penetrar na obra. Ela é um artefato arquitetônico, belo, usando colorido, desse artista brasileiro que participou da Tropicália. Aliás, ele tem uma obra magnífica chamada Tropicália. Esse artista brasileiro neoconcreto, que também produziu os parangolés, a arte de vestir, muito usada pelos tropicalistas da música. Tecidos coloridos que poderiam ser usados, nesse caso, numa performance. Aqui nós temos uma instalação. E agora observem uma intervenção ou interferência. Cristo Yavintchev, o búlgaro, o empacotador. Aqui ele empacotou o parlamento alemão. Ele já fez com outros monumentos, geralmente monumentos públicos europeus. E esse empacotador, ele não usa um ambiente propício apenas para a arte, não. Ele intervém junto à realidade. Ele empacota coisas da nossa realidade. Ele reaviva a realidade a qual nós já estamos acostumados. Nós temos inúmeros artistas que fazem esse tipo de coisa. Antoni Muntadas, um catalão, faz um trabalho magnífico nesse sentido, andando de limusine, por exemplo, por Wall Street, mostrando a capital do dinheiro, o movimento do dinheiro. Então, essas duas artes aqui, à esquerda, a nossa instalação, e à direita, a nossa intervenção, são duas atitudes contemporâneas do universo artístico. Agora volta comigo. São as dicas que eu tinha para a prova do Enem 2015 para a arte. Acompanhem outras competências no canal Linguagem e Texto. E uma grande prova para vocês.